noite a todos e todas, internautas, amigos, companheiros, ativistas do PT e dos movimentos sociais, nesse nosso reencontro de hoje. Para mim é uma felicidade, um orgulho estar aqui com Zé Dirceu, companheiro, dirigente político, já com uma trajetória testada e aprovada na história política brasileira, e para nós do PT uma referência, e se não for é certamente uma das 2 ou 3 mais lúcidas análises de conjuntura na atualidade. É uma característica que o notabiliza, mas na atualidade nós temos uma conjuntura muito aguda. Eu estava dizendo a Zé, antes de entrar aqui no nosso encontro, que eu já fiz o convite para que, no futuro não muito distante, a gente também possa conversar sobre a história do Brasil, sobre as biografias dele, a biografia dele, e sobre a avaliação dele sobre fatos históricos. Mas hoje a nossa entrevista será, e ela é muito curta, né? Sobre a conjuntura atual. Mas eu convidei um amigo meu que, para mim, na vida ali parlamentar e na energia de vida, é como se fosse um sobrinho. Eu tomei a liberdade de convidar Zeca Dirceu, filho de Zé Dirceu, que foi prefeito, um grande liderança política, um grande deputado federal, um amigo, estava com outra agenda, fez a gentileza de vir aqui nos encontrar para fazer uma saudação. E aí, Zé, aí, internautas, eu pedi a Zeca para, além da saudação, fazer a primeira pergunta para Zé Dirceu. Zé Dirceu, seja bem-vindo. Zeca, amigo, seja bem-vindo. Obrigado a vocês dois pelo convite. Zeca, fica à vontade, por favor. Afonso Florense, uma alegria grande dividir a tela contigo. Claro, uma alegria e sempre uma emoção dividir a tela com meu pai, José Dirceu. Queria te agradecer pelo convite, me desculpar de não poder ficar, né, todo o tempo aqui. Nós estamos com uma atividade agora na nossa Secretaria de Assuntos Institucionais Nacional do PT. Eu vou lá como ex-prefeito, fui prefeito 2 vezes na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, vou lá dar um testemunho. Mas estou feliz, né? Parabéns, viu, Afonso, pelo trabalho lá no Congresso, na Câmara, junto conosco, e parabéns por essa ação tão forte aí nos meios digitais, nos meios virtuais, que eu tenho visto você, com todo esse pessoal que está aí curtindo, comentando, fazer. Como filho, viu, Afonso, eu posso e vou me atrever a fazer uma pergunta de filho, viu? Quero saber se o meu pai, e ele vai dizer para todo mundo, se ele está se cuidando, viu? Está tomando sol todo dia, se ele está fazendo atividade física, se ele está se alimentando bem, se ele está tirando um tempinho... Comendo um pouco sal, né, Zeca? Para cuidar da Maria Antônia, para ligar para a Joana, para perguntar da Madalena, para perguntar da Camila. Né? Quero saber como é que está essa parte aí, porque já faz um bom tempo que eu não vejo ele, então eu fico preocupado, né? E é claro que a gente cuida, né? Então, um abraço grande, viu, Afonso? Obrigado pela oportunidade aí de participar e um beijo grande aí para o meu pai. A primeira pergunta eu vou ouvir ele responder, viu? Depois eu vou sair. Um abraço. Bacana. Boa noite, Florencio. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Primeiro, quero agradecer a hospitalidade dos baianos, né, que eu tive aí várias vezes, quase que virei baiano, né? Acho que eu passei quase 2 meses na Bahia, de 2017 até 2020, né, que eu tive aí. Eu saí da Bahia, fui até Sergipe e Alagoas, fui até ao Piauí, voltei para Pernambuco, 14 de março vim para Brasília e estou aqui há 90 dias. Saudar todos os companheiros e companheiras baianos que estão nos ouvindo pelas sucessivas vitórias, pelo exemplo que nos dão de governo e de construção partidária, capacidade, né, de ampliar alianças e de consolidar um governo que é um contraponto hoje. O Nordeste é a reserva estratégica das esquerdas e do PT, de base social, eleitoral e de institucionalidade. E é o contraponto que nós podemos fazer nesse momento ao desgoverno Jair Meneghelli, o consórcio do Nordeste, e os governos Ceará, na Bahia, em Rio Grande do Norte, no Piauí nosso, e os governos do PCdoB, do PSB, no Maranhão
em Pernambuco. É muito importante que a Bahia, Pernambuco e o Ceará, que são os 3 grandes estados do Nordeste, sejam governados por governos progressistas, né? Numa frente, inclusive, nós participamos do governo do Paulo Câmara e do Geraldo, tanto no estado como na capital. Isso é uma das características dessa nova conjuntura, né? O papel do Nordeste, que, aliás, não se refletiu na direção do PT. Tinha que ter se refletido com mais visibilidade. É muito importante que o Brasil do Sudeste e do Sul conheça o que são as nossas administrações. Todos nós estamos vivendo uma tragédia e, ao mesmo tempo, temos que nos adaptar. Como eu estou com 74 anos, né, a academia é praticamente todos os dias. Academia não, porque a academia está fechada aqui no prédio, né, que tem uma coletiva aqui de todo o prédio. Mas eu caminho e sou bom de... Ao contrário do Bolsonaro, eu sou bom de flexão abdominal. Não é aquela falsidade que ele faz, não, viu? E também tenho... Agora, nós estamos trabalhando mais do que fora da pandemia. Não sei se isso é um fato, não é isso? Porque Exatamente. o que tem de live... Eu estou escrevendo as memórias volume 2. Estou acabando agora. Ontem, hoje, eu ia acabar 2012 para passar 2013, que é o resumo das minhas agendas, para depois ver o uso que faz. Porque escrever, você escreve 1.200 páginas, depois 12, 20 questões, depois você fecha em 700 e 600, elimina, pesquisa, coloca outro... Alguém lê e fala para você, não troca isso, mas estou avançando muito. Tenho feito um diário também, tenho escrito artigos e cuidando da casa, né? Porque tem as tarefas domésticas, né? E tem uma menina de 9 anos e 6 meses aqui que está subindo nas paredes, porque ela está aqui quase há 90 dias já no apartamento, né? Assistindo aula das 2 às 6. E estamos namorando também, né, dona Simone? Nós estamos aqui há 90 dias tomando nossos vinhos, fazendo nossas comidas, né? Vendo nossos filmes, né? Precisamos também... Né? A vida não é só trabalho, né? Nós temos que cuidar do espiritual. Eu dou muita importância, como eu passei 4 anos praticamente preso, eu dou muita importância ao aspecto espiritual da nossa vida, né? Afetivo, né? Emocional. Nós temos que cuidar muito disso. Então, acho que estamos bem. Quero falar um pouco sobre o momento, né? Um momento complexo, instável e muito contraditório. A minha principal preocupação nesse momento, eu acabava de falar isso para alguns interlocutores nossos, amigos nossos de 30, 40 anos, estavam conversando agora, até puxaram a minha orelha, eu saí da conversa, eu falei que eu tinha um compromisso que não tinha como atrasar com vocês. Que o partido não se enrede em divergência, em debates internos nas redes, como está acontecendo hoje. Por causa do manifesto, por causa do pronunciamento do Lula no Diretório Nacional, por causa de frente ampla, por causa de frente esquerda. Entendeu? E agora faz manifestação, não faz. Entendeu? Nós temos que buscar uma unidade, certo? Baixar, buscar um mínimo para todo mundo dentro do partido, porque o partido é muito plural, é da história dele. Ele reflete também a cultura política brasileira, os diferentes setores sociais do Brasil, diferentes heranças culturais da esquerda brasileira. As pessoas não têm essa ou aquela posição do PT porque decidiram ter. São produtos também de um momento histórico, de uma cultura, tudo. Cada um de nós tem uma origem. Eu, por exemplo, vim do Partido Comunista Brasileiro. Certo? Fui para a dissidência estudantil, isso em 65, 66. Depois fui para a luta armada, para a LN, para o Molipo. Depois voltei e vivi clandestino 6 anos. Depois sou um dos fundadores do PT. Quer dizer, eu tenho uma formação cultural. Eu vim das Minas Gerais. É diferente de quem vem da Bahia, quem vem do Rio Grande do Sul. No Brasil né? O Brasil eu sou mediterrâneo, né? Sou das montanhas. Eu tenho outro modo de ver a vida, de ver a natureza, de me relacionar com a família. Cada um tem uma herança cultural. Eu estou muito preocupado com esse momento. Então, a primeira questão que eu queria falar, porque vocês têm um peso muito grande no Partido Nordeste e a Bahia, e as lideranças como você, é um deputado federal, me foi ministro, né? Tem uma trajetória política, tem influência. Vamos baixar, encontrar um denominador comum para nós enfrentarmos o principal, que é a pandemia, e o principal, que é o Bolsonaro. Em política, perdeu o principal, perdeu o rumo. Isso não significa que nós não podamos ter divergência e debater questões. A conjuntura de hoje
ela é um empate instável. Bolsonaro não tem hegemonia mais sobre a sociedade. A hegemonia que ele conquistou na eleição, ele perdeu. A oposição a ele é mais do campo de oposição a nós, né? Daqueles que disputaram de 89 até 18 os governos conosco, a oposição de centro-direita, que no fundo era hegemonizada pelo PSDB, DEM e o PMDB até a eleição da Dilma. E podemos lembrar que a Rita Camada foi vice do Serra, né? E que o PMDB não nos apoiou na primeira eleição do Lula. Não nos apoiou. E nem na segunda. Pelo contrário, sabe? Se opôs a nós. Essa coalizão de centro-direita, ela foi implodida e 2/3 do eleitorado dela foi para a extrema-direita. O problema é que o caráter do governo Bolsonaro, para além daquilo que é o principal, que deveria ser o principal, mas a história e a realidade às vezes se impõem, que é o projeto neoliberal de desmonte do Estado Nacional, do Estado de Bem-Estar Social, acabou se sobrepondo ao projeto dele de extrema-direita, que é uma leitura do mundo de extrema-direita, da supremacia branca, da homofobia, certo? Da negacionismo com relação à ciência, negacionismo com relação ao aquecimento global, que tem consequências, e a imposição de interesses minoritários das classes dominantes na política do governo em muitos aspectos. É evidente que o campo que apoiou Bolsonaro votou nele depois que compôs o governo dele, porque o PSDB foi vanguarda na reforma trabalhista, da terceirização e na reforma previdenciária, né? Até a relatoria. Vamos ter bem claro isso. Agora, quando o madeireiro, o grileiro, a pecuária e a agricultura extensiva avançam sobre a Amazônia, as classes médias urbanas, conservadoras, não acompanham. Não é só nós, os ambientalistas, só nós que não acompanhamos. A grande indústria também não acompanha. Mesmo o agronegócio não acompanha, porque tem as exportações, tem a Europa, né? Porque os países como os Estados Unidos, Japão e Europa utilizam muito a questão dos direitos humanos, direitos do trabalho, questão ambiental, com fim. O que não quer dizer que a gente não deva, pelo contrário, nós devemos cuidar. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele perdeu o apoio praticamente de toda a superestrutura do país. A última agora foi a JUF, a Associação dos Juízes Federais e o Conselho Nacional do Ministério Público, por causa da questão, porque ele montou uma estratégia de governar por decreto-lei, o Supremo impediu. Queria quebrar a autonomia da universidade, o Supremo impediu. Queria impor censura, o Supremo impediu. Queria governar... E aí fez uma coisa mais grave. Escola sem partido, o Supremo impediu. Aí vai a Câmara dos Deputados, mesma coisa. A reforma da Previdência foi o mais grave dela, que era a capitalização, privatização. E a retirada de direito das viúvas, do trabalhador rural, do professor, do PPC, isso não passou. E no pacote anticrime idem. E agora, na pandemia, nós, na verdade nós, a esquerda, os nossos 8 partidos, mais a centro-direita, fomos desenvolvendo política que eles não queriam, porque eles não queriam praticamente fazer política nenhuma para quebrar o isolamento social. Por isso que eles sabotam, inclusive, hoje os governadores, inclusive os do Nordeste, os prefeitos, com ajuda. Então, nós estamos vivendo um momento que ele conseguiu neutralizar a Câmara com o Centrão, que é um cavalo de Troia, que amanhã pode botar o impeachment dele. Agora, eu estou impressionado, porque eu tenho conversado com deputados, senadores, que dizem para mim que esse Centrão é muita gente de extrema-direita, essa massa de deputados. Nós estamos acostumados com aqueles líderes que a gente tratava nos governos Lula e Dilma, e não estamos vendo que a eleição de 18 produziu uma outra safra de deputados, né? Que o peso do caráter policial, militar e de extrema-direita é muito grande na Câmara. Vamos dizer, só para lembrar que 43 senadores pediram para o TSE não condenar a juíza, a senadora Selma, a Moro de Saia. E eles são os principais lavajatistas, são os moristas. Vocês veem o nível que nós chegamos. Eu diria, então, que hoje
nós estamos vivendo um agravamento da pandemia que está se transformando em tragédia, porque está morrendo um brasileiro e uma brasileira por minuto. E o Bolsonaro está agravando o fim do isolamento. E o boicote ajuda os prefeitos e governadores para forçar e mobilizar na base dele. Essa é uma questão. Na Câmara, ele acho que anulou a Câmara. Nós estamos, o Supremo, há embate agora em torno do Supremo, sobre o inquérito das fake news, que pode ser prova para o processo de pedido de cassação da chapa. Essa é a verdade. E também sobre o próprio pedido de cassação da chapa. E outros inquéritos, outras investigações que existem, além dos pedidos de impeachment. E a sociedade começou a se mover. Aquilo que parecia que não ia acontecer, a minha avaliação é que as classes médias progressistas que saíram nas ruas sempre, acabou a pandemia, elas vão para as ruas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está caindo o ótimo, bom, o regular e aumentando a rejeição. E na juventude, no Rio de Janeiro, na juventude, a pergunta sobre a pandemia é 80% de reprovação. 80% na juventude. E a juventude e as mulheres, então, dois setores que rejeitam mais o Bolsonaro por causa da questão da liberdade. Porque o Bolsonaro traz em si também um obscurantismo moralista, religioso, fundamentalista, que é legítimo a sociedade neopentecostal, os evangélicos têm. Agora, para a juventude, para a maioria da juventude, é religião misturada com Estado, escola cívico-militar, é o fim da liberdade. E lembram da ditadura, porque agora está ficando evidente que foi que era censura, que era a falta de liberdade, né? De reunião, de manifestação, de imprensa, que uma música tinha que ser apresentada para censura antes, uma pintura antes, um romance apresentado, um filme antes. Quer dizer, as pessoas estão tendo ideia do que é a falta da liberdade. Então, acho que está aumentando a oposição a ele está se isolando, mas ele detém o que assusta e paralisa essa oposição liberal burguesa que gostaria de tirar o Bolsonaro. A tutela militar, nós que somos uma opção, e o medo que os militares, para se manter no poder, façam um cavalo de pau na economia com o pró-Brasil, por exemplo. Prestem atenção que até surgiu o pró-Brasil, havia uma lavagem de imagem dos economistas ultra-ortodoxos da ideia empresarial de privatização na mídia. Não reconhecer uma desigualdade no Brasil. Lembra Arminio Fraga, Luciano Huck, os economistas? Não, o papel do Estado tem o papel. Bastou aparecer o pró-Brasil, veio de novo tudo aquilo. Estado mínimo, privatização, teto de gás, regra de ouro, concessões, reforma emergencial, reforma administrativa, veio tudo. Então, nós estamos vivendo... E há essa questão militar, certo? Que eu tenho procurado trabalhar com fatos ultimamente. Tenho sido muito cuidadoso, certo? Em fazer afirmações definitivas. Mas é evidente que nós estamos já no governo militar. Não é só por causa que o Palácio do Planalto e a presidência são generais, ou que tem 9 ministérios, mais o da infraestrutura, né? Porque o Tarcísio além de ser capitão da reserva, é um ministério que tem 1 bilhão e 200 milhões de obras agora, os batalhões do Exército de rodovias. Né? São 3 mil oficiais da reserva, e agora é PM da reserva, bombeiros da reserva, agora SUFRAMA, um general, Instituto Chico Mendes, nós vamos olhar, há uma ocupação. Qual a relação que isso tem com os da ativa, o Exército? Os generais, os coronéis, os capitães do Exército, vamos dizer assim. Bem, o pensamento militar no Brasil sempre foi, a partir de 45, da Segunda Guerra Mundial, porque tem um exército que vem com Góis Monteiros no Estado Novo até a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra vem a FEB, vem a influência americana e vem a Escola Superior de Guerra, vem outro pensamento, que é do golpe contra o Getúlio em 50, para ele não tomar posse, porque não fez maioria absoluta. É o golpe que o Lott impede, dando um contragolpe para o Juscelino não tomar posse. O Jango era visto, o Juscelino era visto pela direita brasileira, pró-Estados Unidos, agrária, conservadora, católica, e pelos militares que deram o golpe de 64, que são os mesmos desde 50, né, as grandes lideranças. Ele era um continuador da era Vargas, como que o Fernando Henrique queria enterrar, lembra disso? Né? Depois vem 61, e teve 2 insurreições da Força Aérea Brasileira, a FAB, contra
de setores contra o Juscelino, Aragarça e Jacarecanga, que foram os reprimidos, depois ele anistiou. O Juscelino anistiou todo mundo. Em 61, como o Jânio, eles elegeram o Jânio para lutar contra a corrupção. Parece uma piada hoje, como o Collor ser eleito para lutar contra os Marajá, parece uma piada. Mas o Getúlio já foi a luta contra a corrupção. E o Juscelino, o grande cavalo de batalha com ele, foi a corrupção na Constituição de Brasília, que é sempre um manto para encobrir os verdadeiros objetivos, que é desconstituir os governos que eram nacionalistas, progressistas, mesmo que esse progressismo fosse não tão social assim, mas pelo menos era o projeto de industrialização e de desenvolvimento autônomo do Brasil. 61 só não é bem sucedido porque o Brizola arma o povo, tem apoio da Brigada e divide o Terceiro Exército. E convoca a rede da legalidade. E centenas de rádios se ligam com o Brizola. Em 64 eles triunfam. Então, qual é o pensamento médio das Forças Armadas? Salvacionista, poder moderador, governo militar, porque são 32 anos de governo militar, então estamos falando, fora os 4 anos do Dutra, que foi um governo reacionário, conservador, católico, repressivo ao movimento sindical, pode ver a história do movimento sindical, e que cassou o Partido Comunista e os mandatos dos seus parlamentares. Depois, na clandestinidade, grande parte das lideranças sindicais do país. Entregou as nossas reservas e tinha uma política absurdamente pró-americana. Vamos lembrar que nós mandamos tropa para a República Dominicana em 65 fazer uma intervenção numa revolução popular democrática, não tinha nada de socialista comunista. Uma das piores ditaduras que tinha, só pior do que aquela, era do Somoza na Nicarágua, que é do trujillismo da República Dominicana. Então, a minha avaliação é que as Forças Armadas, ao apoiar a política externa, a política de integração do Brasil no Comando Sul dos Estados Unidos, que é uma renúncia da nossa estratégia de defesa nacional que nós aprovamos, ao aprovar a política ultraliberal do Guedes e ao assumir, como o Mourão assume, já em dois artigos, toda a política ambiental de terras indígenas, cultural, universitária e principalmente a história da família, da moral, dos bons costumes, do conservadorismo religioso. Eles estão fechados com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um instrumento dos militares, e não o contrário. São os militares que o Bolsonaro está tentando disputar e ter apoio. Lógico, como ele está organizando milícias, está recrutando as PMs, ou setores das PM para organizar uma tropa para eles, ele está montando um serviço de inteligência. Não precisa, porque o Gabinete Constitucionais tem todas as P2 ligadas, todo o serviço de inteligência da Marinha e do Exército Aeronáutico, a Receita, a COAF, inteligência do Ministério Público, que tem inteligência, Ministério Público, tanto estadual como federal, certo? Além da BIM. Então, já existe lá um sistema de informação do Brasil. Já existe isso aí, controlado pelo Heleno. Autogolpe, impeachment, nós estamos mais no empate. Nós estamos num momento de disputa. Por isso que nós temos que ter unidade dentro do partido e unidade com as forças de esquerda. Porque nós não estamos tratando numa disputa política institucional eleitoral, nós estamos tratando de uma disputa que tem um elemento militar e tem um elemento repressivo sendo organizado, dentro e fora do aparelho do Estado. Quando ele pede a Força Nacional, como ele pediu hoje, o governador de Brasília, é por dentro do Estado. Se ele mandar milícias dissolver manifestações ou mandar infiltrados fazer violência e depredações e manifestação, é o aparato dele que está funcionando, como ele está fazendo as mobilizações dele. Nesse sentido, é que nós já devíamos ter transformado o pedido de impeachment num manifesto para abaixo-assinado nas redes. Porque nós podíamos ter feito uma emenda comum com o PDT, PSB, Rede e PV, porque também pediram impeachment. Não fizemos. O que acontece? A sociedade está se movendo. Essa era que nós estamos vivendo é muito plural, muito diversificada. Agora surgiu o Manifesto dos Esportistas, surgiu o Antifascista de Intelectuais Artistas, surgiu o Basta, surgiu o Juntos, surgiu o Somos. O Somos, inclusive, o principal, abriu a reunião do Diretório Nacional fazendo um pronunciamento, Eduardo Moreira. O Basta, muitos dos principais articuladores são apoiadores do Lula livre e são eleitores do Haddad e do Lula.
O Juntos tem outro caráter, mas milhares de pessoas que assinaram são de esquerda, são progressistas. Isso vai ser natural e vai surgir, entendeu? Isso não é um problema. Eu não vejo que o PT esteja numa estratégia ou esteja sendo atraído por uma frente ampla anti-Bolsonaro, porque não existe essa frente ampla anti-Bolsonaro. Antes existisse, eu diria, com um programa que é fazer o impeachment. Não existe isso. O que existe é o pedido de impeachment que 400 entidades, personalidades, o PT, o PSOL, o PSTU, o PCB, o PCdoB fizeram, e o outro que o PDT, e aqueles pedidos que o PDT, PSB, Rede PV também fizeram, e outros aqueles pedidos que tem lá. Acho que nós estamos, eu tenho dito isso para o Genuíno, tenho dito para o Pleno Alto, que muitas vezes, e para o próprio Rui, nós estamos discutindo algo que não existe. O PT, participando da campanha da direta, não foi para o colégio eleitoral, nem foi para o governo do Sarney. O PT participou do impeachment do Collor e olha que os setores de direita da Arena estavam lá no PFL, na campanha da direta. E a direita, grande parte da direita, da mídia, inclusive monopolista, apoiou o impeachment do Collor. A Folha de São Paulo foi vanguarda desse impeachment. Nós depois não fomos participar do governo de Itamar, apesar das boas relações, ainda que o PT tenha aprovado um diretório nacional em Belo Horizonte, fora Itamar igual a Collor, que é demais, né? Mas não aprovou. Mas isso aí não ficou no papel, até porque a imensa maioria do partido não concordava, tinha que fazer oposição, até porque o Itamar resistia às privatizações, né? O Itamar entrava em conflito toda hora com o Fernando Henrique Cardoso, com o ministro dele, né? Depois o Itamar foi ser governador de Minas, anti-privatização, e foi ser senador nacionalista, entendeu? Então, eu acredito que nós não... Eu posso estar enganado, mas na minha avaliação, o que está em jogo, primeiro, é uma tragédia o que está acontecendo na pandemia, e é a principal preocupação que nós devemos ter. Porque na vida aí dos prefeitos nossos, na Bahia, do governador, o dia a dia dele, o principal problema que ele tem pela frente são vidas humanas. E a sabotagem do Bolsonaro. Isso é um fato. Então, nós devemos também voltar todo o nosso esforço para a Câmara, para o Senado, para as medidas e também para a solidariedade social e para a denúncia da política do Bolsonaro a nível nacional e nas redes. Esse é o caráter. Segundo, nós devemos trabalhar para construir o impeachment e o afastamento do Bolsonaro. Ou conseguir que se a chapa se convoque eleições. Esse é o nosso trabalho. Não devemos disputar com o manifesto, com outras correntes políticas que se opõem. Né? Que nós devemos organizar a nossa corrente política mais ampla possível e, se for o caso de nos unir para fazer o impeachment, a gente se une. Que é uma questão pontual, como diz o Genuíno, é uma questão pontual. Ora, se chamarem uma frente ampla, nós vamos querer discutir. É assim que é. Nós não estamos na campanha da direta sem uma plataforma. Nós apresentamos nosso ponto de vista que foram absorvidos. Por isso que nós abraçamos a campanha da direta. Todos nós sabemos que por detrás, muitos membros, né, do MDB, do PMDB, trabalhavam por uma solução, porque eles temiam a greve geral e uma revolta nas ruas e a derrubada da ditadura nas ruas, que era o nosso objetivo. E eles trabalhavam por uma transição por cima que conseguiram. Quando não passa a emenda constitucional. Por poucos votos, mas não passa. Então, se nós queremos dar uma condução para o impeachment que não seja só a saída do Bolsonaro, que já acumule, certo? Inclusive para rever a condenação do Lula, devolver o direito para ele, e para trazer a questão da desigualdade social, o fim do projeto ultraliberal, nós temos que acumular força. Nós temos que acumular força e temos que buscar aliados. Vocês sabem que não é tão simples assim chegar para o PSB, para o PCdoB e para o PSOL mesmo, para o PDT, e falar, olha, vamos fazer uma frente só nós. Eles não vão concordar, porque eles estão na política de fazer uma frente mais ampla. Eu estou falando absurdo. Essa é a realidade. Nós conhecemos a situação do PCdoB, do movimento 65, do Somos, do movimento para o centro. Conhecemos a situação do que é o cirismo, anti-PT, anti-Lula. Sabemos das contradições internas do PSOL. Está aí, o Freixo desistindo, o Boulos e a Erundina tendo que enfrentar uma prévia em São Paulo, eles não apoiando a Manuela no Rio Grande do Sul, apesar que nós conseguimos aliança com o Edmilson Rodrigues em Belém, também porque ele foi do PT, né? Foi prefeito 8 anos pelo PT, tem toda uma trajetória conosco, Edmilson, né?
Todos nós convivemos com ele, quase 25, 30 anos convivemos com ele. Então, eu estou colocando essas questões porque eu estou muito preocupado, viu, Afonso? Muito preocupado. Falei até para o Lula já isso. Né? Essa reunião de segunda-feira da Executiva, a gente procura construir uma unidade. E também, assim, bate no Diretório Nacional sobre frente ampla, frente de esquerda, que a gente procure fazer uma síntese disso, porque nós temos que agora apoiar toda essa luta que está começando, que ele já é minoritário na sociedade. E dessa maioria da sociedade que está contra ele, nós somos alternativa de governo. Porque uma coisa que eu tenho insistido muito é o seguinte, vamos ver como é que desenvolve as lutas no Brasil. A ditadura dá um golpe contra um amplo movimento popular que apoiava o governo do Jango e a maioria da população que aprovava o governo do Jango. Essa conversa que o povo brasileiro chamou as Forças Armadas, as classes médias conservadoras, a direita religiosa, a ultradireita, a embaixada dos Estados Unidos chamaram as Forças Armadas. O povo não chamou Força Armada nenhuma, porque votou e derrotou a ditadura em Minas e no Rio, na eleição de 66, eles acabaram com a eleição. Porque se eles fazem a eleição, o Juscelino ganhava. Caçaram o Juscelino, caçaram. Até o Lacerda, eles caçaram. Depois caçaram o Adhemar, foram caçando todo mundo. Prenderam, puseram o Jânio no confinamento por causa da frente ampla com o Lacerda e com o Jango. E nós, os estudantes, mais as classes médias, fomos para as ruas enfrentando a repressão. E bota a repressão nisso, viu? Depois vieram os operários, as grandes greves, o movimento intersindical anti-arrojo. Quando acontece a greve de Contagem e Osasco, eles ocupam com tanques as fábricas, com tropa militar, e baixa o ato nacional número 5, a pretexto de combater o terrorismo por causa das ações militares que teve no Brasil. Nunca houve guerra civil no Brasil, guerra de guerrilha no Brasil. Houve tentativas de campos de treinamento, tentativa de implantação de guerrilha no Araguaia e ações armadas nas cidades de agrupamentos políticos militares, como a VPR, a Var Palmares, a MR8, a LN. A história é essa. E veio o AI-5, e veio a repressão, o terror. O que aconteceu depois de 5 anos? Quem derrotou a Arena? O povo nas urnas. Eu vivi isso, eu estava clandestino no Brasil. Você pensa que a expectativa era que o MDB elegesse 16 senadores de 21? Nunca. Teve gente que aceitou ser candidato. Não, eu dou meu nome para ser candidato. Põe aí, foi eleito senador. O povo brasileiro, o fio da história, derrotou. O que aconteceu depois? Reconstrução da UNE, a Bahia foi importantíssima nisso. Aldo Rebelo, reconstrução da UNE. Veio o que depois? Campanha da caristia, SEBs, pastorais, grupos operários já. A esquerda vai para as fábricas, vai para os bairros também. A esquerda que tinha saído da luta armada faz autocrítica, inclusive. Aí vem o que depois? A classe operária começa a aparecer. Campanha da anistia, aí começa o fio da história das lutas populares sindicais que deram origem ao PT, à CUT, ao MST, toda essa luta que nós participamos. E o que aconteceu em 78? O MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram os critérios, ampliaram o colégio eleitoral, o senador Biônico, para impedir. Puseram o Figueiredo. Quem mudou a correlação de força na campanha das diretas foi a classe trabalhadora também. E aí a classe trabalhadora que tinha votado no PTB na década de 45 até 64 e votado no MDB de 74 até 89, passou a votar no PT, ter seu partido. E o PT constituiu-se a representação das amplas massa de trabalhadores urbanos e rurais. E o Lula acabou liderando e simbolizando isso. Essa é a história. Nós temos um acúmulo histórico, 37 milhões de votos no primeiro turno, depois do impeachment, depois da Lava Jato, depois do processo sumário político de exceção que levou o Lula à condenação e à prisão, depois da campanha de estabilização do governo da Dilma, 45 no segundo turno, e o Lula venceria aquela eleição, provavelmente, se tivesse solto, talvez elegesse o Haddad. Então, nós somos uma alternativa, nós temos o fio da história. Agora, nós temos que reler o Brasil, reler o mundo, porque a pandemia já vem uma crise mundial muito grande, de desglobalização, de surgimento de novas, a Turquia, o Irã, a China, a Índia, a Rússia, crise na União Europeia, estagnação econômica. Vai haver, talvez, uma repactuação como depois da Segunda Guerra Mundial, ou talvez
no agravamento do nacionalismo e do extremismo, da retirada de mais direitos das classes trabalhadoras que perderam muitos direitos na Europa. Muitos direitos, como aqui no Brasil. E vamos levar em consideração a situação da classe trabalhadora brasileira. Automação, robotização, inteligência artificial, reforma trabalhista, terceirização, reforma previdenciária, derrota, nossa, impeachment, prisão do Lula, derrota eleitoral em 18, um golpe e desorganização do mundo do trabalho, porque hoje a informalidade, o autônomo, esse empreendedorismo, né, individual, e principalmente serviços e comércio, a imensa maioria dos trabalhadores, fora os desempregados, dá 40 milhões entre informalidade e trabalhadores desempregados, 40 a 50 milhões. É um mundo novo também, um desafio novo para nós. Então, a minha avaliação é que é um momento de unidade no PT e buscar unidade com nossos aliados. O lado de lá está dividido, é o humorismo, é a oposição liberal burguesa, é a aliança, é a extrema-direita do Bolsonaro, eles estão divididos, eles não têm um nome. O centro democrático está em disputa, porque uma parcela grande do centro democrático é progressista, vota no Lula e no Haddad. Não é a oposição liberal burguesa, é uma coisa diferente. E ao empresariado está muito dividido também, porque se vocês observarem no Jornal Nacional, o grande empresariado, o capital financeiro bancário, as telefônicas, telecomunicações, indústria automobilística, indústria siderúrgica, indústria pesada, indústria química, está tudo com isolamento horizontal. Quem está contra isso é o médio e pequeno varejo e os setores mais retrógrados do agronegócio, porque o agronegócio do exportador só pensa nos interesses dele. E ele sabe, você viu hoje, a Holanda já reprovou o acordo Mercosul e o Parlamento Europeu vai reprovar cada questão ambiental. Isso é muito grave para o Brasil. Grave. É muito grave. Isso que o Trump fez hoje, que se ele tivesse seguido a política do Brasil, ele teria 2 milhões. Quer dizer, eles sabem que no Brasil pode acontecer uma tragédia, morrer 100, 200, 300 mil pessoas. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes. O Brasil tem. Quando ele fala isso, nós temos 210, 140 milhões a menos. Então, é mais grave a nossa situação. Nós estamos igual aos Estados Unidos, com a gravidade da pandemia. Então, um pouco que eu já falei demais, porque nós temos uma hora, infelizmente, às vezes eu ficava sendo um pouco prolixo por causa do cansaço. Não, está ótimo. Eu, Afonso, eu estou muito preocupado com a unidade do nosso partido. Não estou querendo apagar divergência, nem estou querendo dizer o seguinte: vamos ter juízo, vamos conversar, certo? Vamos conversar. Pegar o Lula, a executiva, as lideranças governadoras, as principais lideranças dos estados, das bancadas, e vamos conversar, acertar o que nós queremos. Vamos fazer uma carta do Lula ao povo brasileiro, vamos fazer uma emenda no manifesto com todos os partidos de oposição e não vamos nos opor a manifesto nenhum. Isso é expressões da sociedade. Lógico que nós temos crítica. Eu tenho um grande amigo que é o Cacá, que retirou o nome dele quando o Carlos Fernando assinou. Eu tenho outros amigos que são intelectuais, artistas, advogados, que foram convidados para assinar e falaram: vem cá, mas vai para. Não estou entendendo, não tem desigualdade? Não tem a quebra da legalidade em 2016? Não assina. Cada um assina. Agora, se está contra o Bolsonaro, está excelente. Se são setores da sociedade que estão se descolando do Bolsonaro, que inclusive apoiaram, não é só apoiar o golpe, não, apoiaram a eleição do Bolsonaro. Muita gente que apoia a eleição do Bolsonaro hoje, bom, todo mundo se lembra do Felipe Neto, né? Não preciso dizer nada, né? Todos os nossos filhos que são adolescentes seguem, né? Porque tem 32 milhões de seguidores. Então, é isso. Não estou fazendo. Zé, desculpa. Não, ótimo, Zé. Muito lúcida a sua abordagem. Eu queria fazer duas provocações à sua reflexão. Primeiro é que a pandemia ainda não tem um sinal de término. E havia uma correlação de forças, o jogo estava sendo jogado. Lembrando aí, dia 15 de outubro seria a manifestação em defesa da educação pública e, digamos assim, dos movimentos sociais, na luta por direitos, contra o desmonte do Estado. Os movimentos de oposição, os partidos de oposição, estavam ali no dia 15, e no dia 18 seria
o movimento dos apoiadores de Bolsonaro. Com a pandemia, houve um momento que nós, da esquerda, e eu estou ali na minoria, a gente conversa com o PCdoB, com o PDT, com Rede, com o PSB, com o PT, na bancada, e com o PSOL, e nós dizíamos, e agora vamos, não temos como fazer rua. A evolução do desempenho do governo Bolsonaro na pandemia contribuiu com a redução da legitimidade. Ele já tinha pouca, porque estava nítido que era uma eleição fraudada, né? Um juiz ladrão, né? Que jogou para o lado de lá e virou ministro. Um promotor, um procurador da República na Lava Jato que queria a mulher dele laranja. E isso, depois do Intercept, ruiu. A segunda dimensão de demolição do governo Bolsonaro é a ausência do governo na hora de governar para conter a pandemia, para curar os doentes e para tratar da renda dos mais pobres. Claro que tem o papel da oposição política, da luta por liberdade, por democracia, mas, na minha avaliação, tem uma crise de governo naquilo que a população tinha uma expectativa de que tivesse governo, cuidar da saúde contra a pandemia. E essa pandemia, hoje, Zé, podemos dizer, não tem cenário de retorno às aulas. O ano letivo, a tendência... Nem os pais querem. Nem os pais querem. 70%, 80% não. O governo quer que volte. Os pais não querem, pais e mães. Claro que não. Claro que não. Onde está abrindo aula, não vai ter aula, porque os pais... Mas aí tem um problema grave, viu? Porque em São Paulo tem 1 milhão de crianças sem aula. Só 260 estão recebendo merenda escolar, cesta básica. Isso é gravíssimo. A fome está batendo. Imagina, eu não sei na Bahia como é que está. Os governadores teriam que ter comprado milhões de cesta básica, né? Na Bahia, o governo do estado está comprando, está pagando a merenda escolar, os garotos, as garotas, todos estão recebendo o valor correspondente à merenda para a alimentação em casa. Mas há uma crise de governo. Porque o governo não governa. Zé, a renda emergencial não foi uma MP. Você sabe, é do linguajar da política. Vício de origem. O gasto que não foi originado num projeto do Executivo é inconstitucional. Não tem projeto de Bolsonaro para renda emergencial. Pegaram lá um projeto de um deputado da base, do PSDB, que era a base de Bolsonaro até outro dia, e eu me lembro do Bolsodória, né? E propuseram os R$200, e o PT propôs 1.045. Esse vazio do governo Bolsonaro, a ausência do Executivo, fez o Legislativo, o Judiciário, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal, as prefeituras, tomarem providências para combater a pandemia no vazio do Executivo. Aí o Executivo faz MP e tal para cercear os governadores, os prefeitos. Aí o Supremo derruba. Nesse interim, a guerra do bolsonarismo de origem contra o Supremo, porque as investigações estão avançando, estão chegando via CPI das fake news, via ataque ao Supremo, no gabinete do ódio. E aí, o general Heleno e os militares que estão no governo, nós temos sinais de que tem general nativa, tem uma inteligência nativa que botou o limite de até onde eles vão. E nós estamos na expectativa. É com as milícias, é golpe com Bolsonaro, a mobilização está na rua. Não adianta dizer Gaviões não vá para a rua lutar pela democracia, porque quem invocou, só pode dizer não vá quem convocou. Não foram os partidos que convocaram para ir para a rua. Então, esse desenho é um ambiente no qual as instituições, em alguma medida, divididas. O Ministério Público tem o pessoal que é cúmplice
de Dallagnol, de Moro, no crime contra a República. Nós não temos uma lei de defesa do Estado, porque a lei do crime de autoridade é pouco. Eles atentaram contra a República, contra a vontade popular. E só está ruindo porque as consequências são ululantes. E vamos considerar, para nós está demorando muito. Para o povo que está passando, está demorando muito. Mas não completou nem 2 anos de Bolsonaro. A minha pergunta para você é: qual é a sua avaliação da relação entre a alteração da correlação de forças e essas clivagens dentro das instituições? É possível golpe com Bolsonaro? É possível as instituições bancarem? Porque hoje tem gente que tem medo das manifestações de domingo. Imagine quando avançar um pedido de impeachment. Ele vai subir o tom também. Então, qual é a sua avaliação? Claro, eu estou aqui prevendo a continuidade de uma evolução, digamos assim, da alteração da correlação de forças num processo de deslegitimação política, de perda de apoio de Bolsonaro. E que não dá mais para ter deputado, ter ministro como Weintraub, ter deputada como Zambelli, dizendo que os ministros do Supremo são os vagabundos, tem que ser preso. Em alguma hora, o Supremo vai ter que reagir. A parte da Polícia Federal, que é profissional, a parte do Ministério Público, que é comprometida com a República, vai ter que botar um freio nos que usam o Ministério Público e a Polícia Federal ou para interesse pessoal, laranja, mulher laranja, ou para desestabilizar a República, porque um delegado-geral da Polícia Federal, que é elogiado por Moro, que levou 16 meses freando as investigações da Polícia Federal, e botou o delegado-geral da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal que desrespeitou um habeas corpus, não é se é de Lula ou se é do cidadão que não é político, é anônimo, é habeas corpus. Então, as instituições brasileiras estão ficando emparedadas pelo bolsonarismo. E o povo está cada vez mais cobrando das instituições ao, digamos, manifestar sua oposição, os 70%, sua oposição ao fascismo, à distribuição de armas à população. Na sua avaliação, essa encruzilhada histórica, ela está na ordem do dia. Segunda-feira que vem, que vai ter manifestação. Segunda-feira que vem, nós vamos fazer uma avaliação do golpe dado na madrugada, ou vai ser mais uma bravata de Bolsonaro e ele vai perder mais terreno? Eu não acredito que o Bolsonaro tenha. Os fatos mostram que ele não tem condições de dar um golpe. Ele não tem. Ele não tem hegemonia na sociedade. Se ele foi eleito, ele perdeu. Nem aquele eleito. As classes médias já o abandonaram, o humorismo já o abandonou. E as pesquisas mostram que ele está reduzindo, vai parar nos 25%, nos 15% dele. Essa é uma questão. Segundo, eu tenho toda a razão. A questão da pandemia foi mortal para o Bolsonaro, porque ele sabotou, ele subestimou, ele continua numa política negacionista. E a maioria da população se deu conta disso. Se você olhar as pesquisas, quando vem a análise da atuação do governo na pandemia, aí sobe muito a rejeição. E na juventude, mais ainda. Chega a 80% na juventude a rejeição a ele por causa da pandemia. Essa é a primeira questão. Segundo, ninguém vai segurar as ruas. Nós temos que tomar cuidado para não negar o isolamento com a ida para as ruas. Então, tem que ter máscara, tem que ter distanciamento, mas temos que fazer manifestação. Lógico, tem sempre o risco da infiltração e da provocação. Mas sempre vai acontecer, porque já aconteceu sem o Bolsonaro. Nós temos que tomar cuidado, ter segurança, ter informação, ter organização. Pode-se fazer manifestações como nós fazíamos, e hoje o Fernando Moraes, o Mercadante, o Fernando Moraes lembrava para mim que nós fazíamos um comício relâmpago. Quando começaram a reprimir as manifestações, nós formamos um grupo de 10 nas faculdades, 10 grupos marcavam uma praça e faziam manifestação. E 30 grupos faziam manifestação em 30 locais diferentes da cidade. E está acontecendo agora isso. A juventude essa das torcidas estão fazendo isso. Né?
Você pode fazer uma manifestação simbólica como o Greenpeace sempre fez, entendeu? Como nós já fizemos, colocar uma mensagem num prédio com laser, colocar uma faixa, acorrentar uma pessoa. Até porque, Alfonso, a mídia está dando destaque. Porque a mídia está na oposição a ele, porque ele adotou uma política com relação à mídia, inclusive de cerceamento e de desconstituir, inclusive, as fontes de financiamento da mídia. Acho que isso é uma questão. A pandemia realmente é um fator muito determinante na deslegitimação do governo. Eu acho que 2/3 do país já está contra ele. A caminho de ficar contra ele. Ele não vencerá uma eleição em 22, na minha opinião. 2/3 da direita também está descolando dele, entendeu? A minha opinião é essa. Com relação. Ele aparelhou o COAF, a Receita, o Ministério Público, no ano passado, agora aparelhou a Polícia Federal, que o Moro tinha aparelhado. Ele trocou por decreto, vocês devem ter acompanhado isso na Câmara, centenas de cargos na Polícia Federal, depois que o Moro saiu. Fez? Ele ocupou tudo. E ele tem esse serviço de inteligência próprio dele, ele tem essas. Ele está organizando tropas próprias dele. Não é impossível ele tentar uma aventura golpista. Agora, a minha avaliação, certo? Espero não estar errado, é que se houver um golpe no Brasil, não sobrevive muito tempo. Não tem condições na sociedade nem internacional. Porque quem está apoiando o golpe? Porque em 64 tinha as classes médias, toda a mídia, todo empresariado, a embaixada americana, quer dizer, os partidos políticos apoiando um golpe, porque os 3 governadores de São Paulo, Minas, do Rio, se envolveram no golpe. 3 governadores. Então, dos 3 principais. Imagina o peso de São Paulo, Minas e Rio no Brasil de 64. Não tem essa situação hoje. Então, eu acredito que. E o STF, sabe? A família do Bolsonaro não resiste a nenhuma investigação. Olha, veja bem, tem as fake news e o abuso do poder econômico da campanha. Depois tem o Laranjal. Depois tem as rachadinhas. Depois tem a relação com as milícias. Tem o assassinato da Marielle e do Anderson. Depois vem o patrimônio deles. E agora vem os crimes de responsabilidade, as fake news agora, o gabinete do ódio agora e os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro tem praticado, estimulando, apoiando manifestações que pedem fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Então, acho que é uma questão... E o crime de disseminar a pandemia também, porque ele... Agora, eu acredito que nós não estamos correndo... O que eles podem fazer na Paulista, porque parece que as 2 manifestações vão acontecer na Paulista, é a Polícia Militar, a tropa de choque, acabar apoiando a manifestação dos Bolsonaro e reprimindo a manifestação anti-governo. Ou separando elas simplesmente. Sabe? Pode haver infiltração, provocação? Pode. Mas se nós for partir desse princípio para não fazer manifestação, nós não fazemos mais manifestação. Lógico que o Bolsonaro está querendo um pretexto, mas essa discussão surgia muito na luta contra a ditadura também. Nós precisamos tomar cuidado. Nós nem podemos cair para o aventureirismo, voluntarismo, mas nem também cair para a rendição e para o recuo das ruas, porque para nós, na década de 60, o fundamental era tomar as ruas da ditadura. A ditadura proibiu manifestações na rua, proibiu. Nós falamos, não, isso nós não vamos aceitar. Nós vamos disputar as ruas. E disputamos e ganhamos as ruas. Tiveram que fazer o ato lá número 5. Que fizeram também por causa das contradições dentro das Forças Armadas. Porque havia uma ala nacionalista, havia uma linha dura e havia a linha castelista. Havia uma disputa. E o Médici acabou sendo escolhido para reprimir. Eles optaram para unificar, eles estabeleceram um inimigo comum, o terrorismo. A democracia, no fundo, porque 74 mostrou que a maioria do povo estava contra eles. Entendeu? Eles só ficaram no governo porque mudaram o sistema eleitoral, falsearam os resultados da eleição. Aliás, hoje o resultado da eleição é falseado no Brasil. Porque o mínimo de 8, o máximo de 70, não existe para a Câmara de Deputados em país nenhum. A eleição para a Câmara dos Deputados é proporcional. Se o Estado A, que tem um deputado só, que é um no mínimo. Em São Paulo tem 125, não pode ser 70. Ah, mas São Paulo... Não, mas quem decide os destinos da federação é o Senado. Aí, todos os estados, 14 estados, com 25% do eleitorado, tem 43 senadores, tem maioria, porque é majoritário, são 3, não interessa. O Acre tem direito a 3 para o Senado, porque lá, o Senado do Brasil, você sabe, é a Câmara Alta, não é só o Senado da Federação. Tem o mesmo poder que a Câmara. Então, a nossa institucionalidade também está de ponta cabeça, como está a estrutura de renda, a estrutura tributária, a propriedade da terra.
Quer dizer, nós temos... O Brasil, no fundo, eu tenho falado, precisa de uma revolução social. Nós precisamos retomar o fio da história, da Revolução Inacabada Brasileira, reler o capitalismo, construir uma teoria revolucionária para essa nova etapa do mundo pós-pandemia, encarar as tarefas que nós temos nos próximos 10, 20 anos, como partido político, né? Como direção política de um setor importante. Nós somos majoritários, né? No campo das classes trabalhadoras. Né? Esse é o desafio nosso. Eu, infelizmente, vou ficar te devendo uma outra live. Viu? Bacana. Para nós continuar a nossa conversa. Eu estou aqui já com... Eu vou falar com os gaúchos agora. Viu? Zé, obrigado por você estar conosco. Eu que agradeço. Viu? Parabéns. Agradeço pela oportunidade. Vamos estar de volta. Tá bom. Você ficou me devendo também uma análise dos interesses e da movimentação internacional para o golpe de 16. Na próxima, nós vamos começar por aí. A política externa do Lula, a presença do Brasil na integração da América do Sul, papel da renda do petróleo e do pré-sal, revolução tecnológica e industrial que ia sair, e o nosso modelo de desenvolvimento que ia permitir que o Brasil desse um salto tecnológico, liquidaram. Foi decretado que tinha que derrubar. Mas é muito importante falar sobre isso. Vamos fazer. Vamos ver se nós convidamos o Celso Amorim. Celso Amorim participar também. Grande abraço. Obrigado, irmão. Obrigado. Abraço. Pessoal, obrigado por terem nos acompanhado. Boa noite.